do Senhor, gente. Estamos iniciando mais um Base Bíblica Podcast. Se você está aí nos acompanhando, né, já se inscreva aí no canal, você que não se inscreveu, né, curta aí nosso canal, a nossa página no Facebook e vem com a gente. Chama aí a galera que está aí, que você conhece, para estar participando aqui desse Base Bíblica Podcast. E hoje nós iremos falar sobre ego transformado. Então, se prepara aí, já vai se preparando, já, se você tem algum comentário, alguma pergunta, já vai colocando aí. Se você é de algum lugar diferente, já fala, eu sou Jacareí, eu sou de São José, eu sou de Recife, eu sou de São Paulo, para a gente saber da onde que... Onde a mensagem está chegando, né, pastor Almir? Isso. Então, vai participando com a gente, já chama o pessoal para estar participando, compartilha esse link com mais gente aí, e curte aí o nosso canal, curte a nossa página no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube, se você ainda não se inscreveu, toque no sininho da notificação para você ser lembrado que toda terça-feira temos Base Bíblica Podcast e também temos outras programações aqui na quinta e nos domingos. Então, venha participar com a gente. Já vamos para a introdução, né, pastor Almir? Do ego transformado. Pastor Almir vai estar falando aí um pouquinho sobre ego transformado. Vem com a gente. Nós vamos conversar sobre o livro Ego Transformado. Se você gosta de aprender, você está no canal certo. Então, vem comigo. A liberdade é o resultado da autoconfiança. Havia divisão na igreja de Coríntios por causa do orgulho e da vanglória que desencadeia a autoestima elevada ou baixa. Nas culturas tradicionais, a autoestima elevada, a soberba era a causa de todos os males da sociedade, o que provoca distúrbios na sociedade, brigas, violências, crimes e etc. Na cultura contemporânea, a autoestima baixa, autovalorização baixa desencadeiam os problemas da sociedade dos dias de hoje. Temos 3 pesquisas sobre a autoestima elevada ou baixa. A primeira, que as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas do que as pessoas com autoestima baixa. Segunda, ficar incomodado com a sua vida, consigo mesmo, não é a fonte dos maiores problemas sociais do mundo e não é tão prejudicial à sociedade. Terceiro, a sociedade entende que a falta de autoestima é o motivo de uma vida conturbada, negativa, com maus comportamentos que influenciam a sociedade. Na cultura tradicional ou contemporânea, para resolver esses problemas de distúrbios emocionais, as pessoas eram orientadas, repreendidas com sabedoria e convencidas do seu erro e alertadas da maldade de seus corações. O intrigante texto de 1 Coríntios 3:21 diz: ninguém se considere melhor do que o outro. E 1 Coríntios 4:7 diz: e ninguém se orgulhe, porque dos arrogantes procede a ruína. O apóstolo Paulo apresenta uma maneira diferente da cultura tradicional ou da cultura contemporânea de entender a autovalorização, uma maneira de enxergar ou forma de vermos a nós mesmos. O apóstolo Paulo revela 3 verdades nesse texto de 1 Coríntios 3:21. Ninguém se considere melhor do que o outro. 1 Coríntios 4:7. E ninguém se orgulhe, porque dos arrogantes procede a ruína.
a primeira condição do ego humano. Segundo, 4, versículo 6, o apóstolo Paulo exorta aos cristãos a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outras pessoas, que têm seus egos superinflamado, inchado, destemido, prestes a explodir, mesmo sendo uma condição do ego natural humano. E depois nós vamos falar sobre as 4 verdades sobre a condição natural do ego humano. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que nós vamos e estamos falando sobre ego transformado. E nós vamos falar sobre 2 coisas que é comum nas igrejas, que fazem divisões nas igrejas, o orgulho e a vanglória. E nós também falamos sobre aquilo que as culturas tradicionais e a cultura contemporânea fala sobre a autoestima baixa e a autoestima alta. Então nós aprendemos que a autoestima alta, ela é pior do que a autoestima baixa. Ela destrói mais, ela faz mais danos a autoestima elevada do que a autoestima baixa. Mas nós aprendemos que as 2 autoestimas, tanto baixa quanto alta, elas devem ser controladas. Nós temos que ter o domínio do Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas, para que possamos produzir através do Espírito Santo os bons frutos na vida. E depois a gente vai entrar de forma mais profunda. Interessante que o pastor Almir está falando ali, né, sobre a questão da autoestima e da baixa estima, né? Nos séculos passados, antes de Cristo, né, as pessoas falavam que quando a pessoa tinha problema de baixa estima, era também porque ela tinha o seu ego elevado. Não era só o ego, né, a autoestima que causava danos, mas também elas falavam que a baixa estima também é sinônimo de orgulho. Quando a pessoa fica com uma baixa estima, ela também está voltada para o seu próprio eu, para o seu próprio ego, assim como na autoestima, né? A gente é instigado a buscar a nossa autoestima, a gente é buscado, instigado, né? a estar sempre buscando a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que vai mudar, vai ser uma pessoa que vai mudar o mundo, a ser uma pessoa... Então, né, a gente no mundo fala, né? Olhe para você, você é lindo, olha, você pode, você consegue, você vai conseguir, né? Isso, os coaches falam muito isso, né? E nos séculos passados, quando a pessoa também tinha uma baixa estima, eles também viam como sinal de orgulho. E isso também é tanto prejudicial quanto a autoestima, né, pastor Almir? Tanto os dois podem nos levar a um orgulho, a esse ego inflamado, a esse ego, né, que vai fazer a gente buscar os nossos próprios interesses e a cada dia nos afastarmos de Deus, a cada dia, né, sermos levados para longe da presença de Deus. Então é por isso que a gente tem que ter o nosso ego transformado. Até eu achei interessante quando o Timothy Keller ele fala do ego, ele vai falar que a gente tem um ego totalmente, sempre buscando ser atendido, ser suprido, né, no nosso ego, porque nós estamos vazios, nós estamos ocos. E às vezes a gente quer preencher as nossas vidas com tantas coisas, né? Existe o ego vazio, ele vai falar, né? E às vezes a gente quer preencher as nossas vidas com tantas coisas. A gente sempre vai precisar de algo, né? Ah, hoje eu tenho um carro. Ah, daqui a pouco eu vou querer mais um carro. Daqui a pouco eu vou querer mais uma casa. Daqui a pouco, eu ganho 5 mil hoje, mas 5 mil eu não estou satisfeito com 5 mil, eu vou querer 100 mil.
o nosso ego vai querer sempre mais e a gente nunca vai conseguir estar saciado. E por que a gente não consegue estar saciado? Porque o nosso ego, o nosso ser está vazio. E o vazio do quê? Da presença de Deus. Só Deus pode ocupar esse vazio interior. E a presença de Deus é o único que pode nos deixar satisfeito. Nós só podemos ser satisfeitos em Cristo. Olha só que interessante, né? Nós só podemos ter uma plena satisfação em Cristo. Enquanto nós não tivermos Cristo em nossas vidas, a gente sempre vai sempre estar em busca de uma satisfação, sempre em busca de um prazer, sempre em busca de algo, e a gente vai buscar suprir isso. E eu acho interessante a frase do escritor Dostoiévski, acho que é Fyodor Dostoiévski, que ele fala assim, que há no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Olha só, um escritor falou isso. Um escritor russo, nos seus livros, na sua literatura, ele falava isso. Há no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Se o vazio que existe em nós é do tamanho de Deus, ele não pode ser preenchido com outras coisas, pastor Almir. E a gente sempre vai buscar outras coisas para preencher esse vazio. E é onde a gente vai se refugiar em algumas coisas, como no dinheiro, como na comida, como no consumismo, como no emprego, em ter um emprego melhor, como no estudo. A gente sempre vai querer ocupar o lugar de Deus com alguma coisa. E isso é tão perigoso que isso se torna dentro de nós uma idolatria. Né? A idolatria é o perigo para a humanidade, é um dos maiores males da humanidade. E é essa busca por essa satisfação que nos faz ser idólatras, porque a gente sempre vai buscar alguma coisa para preencher esse vazio que não Deus. E quando eu tento colocar alguma coisa no lugar de Deus, eu estou sendo idólatra, estou idolatrando qualquer outra coisa que não seja Deus. Por mais, então, que nós venhamos conquistar todos os desejos do nosso coração e a nossa vontade, sem Deus, mesmo assim, nunca vai preencher. Nunca vai preencher. Porque o que preenche é as coisas reais de Deus dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas. Exato. O apóstolo Paulo revela 3 verdades nesse texto. 1 Coríntios 3, 21. Ninguém se considere melhor do que o outro. 1 Coríntios 4, 7. E ninguém se orgulhe, porque dos arrogantes procede a ruína. Primeiro, a condição natural do ego humano se encontra em 1 Coríntios 4, 6. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outras pessoas que têm seus egos superinflamado, inchado, destemido, preste a explodir, mesmo sendo uma condição natural do ego humano. E fala sobre isto 4 verdades sobre a condição natural do ego humano. A primeira verdade é que o ego humano é vazio, é frágil, é dolorido, é distendido e traz doenças emocionais que levam à morte. E as pessoas têm uma ilusão de conduzirem suas vidas sem Deus e eles conseguem e não conseguem chegar a um porto seguro. Olha aí, é o ego vazio, eles não conseguem. A irmã Regiane fez até uma pergunta aqui, pastor Almir. Gostaria de saber se a baixa estima tem a ver com aceitação e amor próprio. De certa forma tem, mas não significa que tem tudo a ver. Exatamente. Porque é o ser humano que complica as coisas, né? Mas, na verdade, ela tem um pouco a ver também, né, com essa crise de aceitação. A pessoa que ela tem uma baixa estima, ela procura ser aceita, né? Ela procura reconhecimento. E, às vezes, ela vai se isolando. E tem pessoas que têm essa crise, né, pastor Almir?
que elas se isolam para chamar a atenção. Existe a pessoa que entra no quadro depressivo, né, por uma doença mesmo, mas existem pessoas que tentam se isolar para chamar a atenção, porque elas querem atenção, elas querem ser notadas, elas querem ser aceitas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Quando eu estou me retraindo, eu estou com essa baixa estima, eu estou com o meu ego baixo, né? A minha vida, com o meu humor baixo, né? A sensação assim, de alegria baixa, porque as minhas satisfações, os meus desejos não são atendidos, né? Porque eu quero mais atenção, porque eu quero ser aceito por alguém, ou realmente existe um problema patológico. Então a gente precisa conciliar aí. Porque tem coisas que são problemas, uma baixa estima que pode sim te levar a um lugar de depressão, né? Mas também existe essa baixa estima onde eu quero que as pessoas fiquem me paparicando, onde eu quero que as pessoas fiquem, né, sempre do meu lado, sempre ali, ai, você vai conseguir, e eu nunca mudo, porque eu quero que as pessoas gostem de mim. Um dia eu vi um caso, até foi meu pai que falou, não me lembro. Ele falava assim que tinha uma mulher que gostava de ficar doente só para que as pessoas pudessem ir. Ela não via a hora de ficar doente para que as pessoas pudessem ir lá ver ela, as pessoas pudessem visitar ela. Olha só a mentalidade da pessoa. Ela torcia para ter uma doença porque ela queria receber visita. Então, a gente precisa tomar, isso é um sinal de orgulho. Né, um sinal de que eu quero ser aceito. E esse foi o pecado de Caim, não foi, pastor Almir? Porque ele se viu rejeitado por Deus. Ele se viu como alguém que não tivesse atenção. E quando ele viu que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele, ele ficou totalmente revoltado com aquilo. E ele se voltou contra o seu próprio irmão. Né? Caim, seu semblante, até Deus vai falar isso, né? Que o semblante de Caim caiu, estava caído, porque ele estava ali com aquela sensação, pô, Deus me rejeitou. Mas olha só, ele não conseguiu ver o cuidado de Deus por ele, porque Deus foi até ele e ainda chamou a atenção dele, falou, olha Caim, o que você tem no seu coração não é bom, isso pode se levantar contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Ele não conseguiu enxergar que Deus foi até ele com os braços de amor e ainda repreendeu, né, corrigindo, para ele estar atento ao sentimento que havia dentro dele. E ele não conseguiu, né, expor esse sentimento. E aí foi que ele cometeu um homicídio, porque ele ficou magoado, ou ele se sentiu rejeitado, ou não aceito pelo próprio Deus. Mas Deus não quer dizer que Deus não aceitou Caim. Em nenhum momento a palavra vai dizer isso. Mas a palavra diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. A oferta dele não foi aceita por Deus. Tanto que Deus fala para ele, se você agisse certo, você não seria aceito. Né? Se você não fizesse aquilo que agradasse a Deus, você não seria aceito. Mas o fato é que Caim preferiu dar do resto do que ele tinha, como oferta, como primícias, como oferta ao Senhor. E Abel não, Abel deu uma oferta melhor. E isso alegrou. Abel entendeu que Deus era prioridade na sua vida. Mas Caim, ele queria ser aceito por fazer qualquer coisa e queria aceitação. Então, veja bem, né, aonde o nosso ego pode nos levar, a um lugar de orgulho. E isso iniciou lá no Jardim do Éden, né, quando a mulher foi enganada. Né, qual era? A mulher se sentiu vazia ali, né, pastor Almir? Porque o diabo chega e tenta ela, falando assim para ela comer daquele fruto, porque ela seria como Deus. E ela falou assim, não, mas Deus falou que eu vou morrer. E a palavra de Deus diz que o diabo fala, não, é certo que não morrerás. Né? Mas o inimigo vai tentando, por quê? Ela queria ter o seu ego satisfeito.
ela queria estar num lugar maior, ela queria estar em busca de uma posição maior. Na verdade, eu não sei nem se ela queria estar no lugar de Deus, né? Mas ela queria estar numa posição maior do que o homem. Olha só, desde do início do mundo já há essa situação. Então, a gente precisa entender que nenhum vazio pode ser preenchido, né, com outras coisas, senão a presença de Deus. Então, veja bem aonde está o seu coração. A palavra de Deus vai dizer isso, né? Para a gente guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Lúcifer pecou contra Deus e Adão e Eva pecaram da mesma forma contra Deus. E nós pecamos do mesmo jeito contra Deus. Então nós temos que tomar cuidado. A segunda verdade é que o ego humano é dolorido, distendido, superinflamado, porque se sente machucado por alguém ferir seus sentimentos. A terceira verdade é que o ego humano vive tentando preencher o vazio do seu coração, com comparações e vanglórias. O ego humano vive se comparando com outras pessoas, através de competitividade, e fazemos, por causa disso, coisas que não gostamos, detestamos, e não fazemos coisas por prazer e nem por satisfação. E a quarta verdade sobre o ego humano, ele é frágil, porque qualquer coisa que acontece que não seja de acordo com o desejo de uma determinada pessoa, se inflama, estoura, porque o Evangelho deseja transformar seus egos, comportamentos, temperamento, personalidade e caráter. Olha aí, você vê, né, o nosso ego, ele é inflado, ele é vazio, porque ele não tem a presença de Deus, e aí a gente vai começar a procurar suprir, colocar coisas, e ele é inflado, né, pastor Almir? Ele é inflado, porque aí a gente vai acumulando ele de coisas, né? Já viu aquela coisa que a gente vai... Você já viu quando você vai enchendo um balão, você enche, e se você continuar enchendo, ele vai estourar? Então, esse é o ego humano. Né? A gente vai enchendo, acumulando ele de coisa, acumulando ele de afazeres, acumulando ele de um monte de coisas que não precisamos. Às vezes a gente coloca coisas que não precisamos, né, dentro de nós, e a gente busca, e a gente quer ser satisfeito, e a gente busca satisfação, a gente busca prazer nessas coisas. E aí você vai enchendo o seu ego a ponto de ele se inflar. E aí é onde ele explode, né? Existe o ego que, né, vai explodir, ele não aguenta mais. E é onde vem as doenças, como a gente falou aqui da depressão, como a gente falou da ansiedade, como a gente falou, tem aí o burnout, né, o burnout, né, que o pessoal fala, quando a pessoa ela trabalha tanto, mas ela não tem um tempo para descansar, e chega no momento que ela paga. Por quê? Porque ela excedeu, né, ela foi além do seu limite. Então, a gente sempre, a gente sem Deus vai sempre tentar preencher as nossas vidas, e vai preencher com qualquer tipo de coisa. E quanto mais a gente se sentir vazio, mais a gente vai enchendo. Eu consegui isso, mas agora eu quero isso. Consegui tal coisa, agora eu quero tal coisa. E vai enchendo, mas chega uma hora que esse conseguir as coisas não suporta, né? Não preenche, não dá satisfação. É a mesma coisa que eu comer lanche e comer comida, né? Eu como um lanche, mas embora eu sacie o meu prazer de comer, né, mas talvez eu não saciei a minha fome, não repôs vitaminas ali que eram necessárias para o meu corpo, não trouxe benefícios para mim. E a mesma coisa é o ego. A gente vai enchendo de tantas coisas, mas de tantas coisas que não vai suprir, não vai nos fazer bem. E chega uma hora que isso vai inflar, isso vai estourar. E é aí que, quando estoura, aí pode ser bom,
Também, né, pastor Almir? Porque é a hora que a pessoa talvez caia em si e reconheça que ela precisa de Deus, ou talvez não. Ela entra naquele marasma completo a ponto de desfazer da sua própria vida, porque ela acha que não, eu busquei prazer, eu busquei e não consegui, eu queria isso e não consegui, eu fui preenchendo a minha vida, eu tive tudo e não deu certo, e é a hora que ela decide abrir mão, às vezes até da própria vida, ela entra no lugar de desesperança, né? Então nós vemos que nós temos que abrir o nosso coração e deixar o Evangelho produzir os frutos que ele deseja no nosso coração, na nossa vida, transformando o nosso ego, comportamento, temperamento, personalidade e caráter. A segunda visão transformada do eu se encontra em 1 Coríntios 4, de 1, 2. O apóstolo Paulo diz que ele pouco se importa de ser julgado pelo tribunal dos homens, porque conforme Romanos 14, 10 diz, todos serão julgados no tribunal de Deus. Mas 1 Mateus 7, 1 diz, não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, seremos medidos. Segundo, Mateus 7, 5, também diz, tira a trave do teu olho ao invés de desejar tirar o cisco do olho do teu irmão. A sua identidade não está presa à opinião alheia. O importante é ter consciência limpa, que não significa que somos inocentes, mas Deus julgará o segredo dos corações dos homens no tribunal de Deus. 1 Timóteo 1,5 diz, o apóstolo Paulo, sobre ele mesmo, eu sou o maior de todos os homens. E 1 Coríntios 15, 9 ele diz, eu sou o menor de todos os apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas existe um diferencial na vida do apóstolo Paulo. Ele diz, mas trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele não se importava. E tanto a cultura tradicional quanto a cultura contemporânea, eles com sabedoria falavam para as vidas, para que elas fossem transformadas, não para que se desenvolvessem a malignidade que tem dentro dos corações dos homens. Pelo contrário, a cultura tanto tradicional quanto contemporânea, com a sabedoria de Deus, falava para que os homens pudessem ser transformados. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu não me importo que julguem a minha vida através de um tribunal humano, mas saibam que aqueles que me julgam serão julgados. Aqueles que tentam tirar o cisco do olho da vida das outras pessoas, a palavra de Deus ensina que nós devemos tirar a trave que está nos nossos olhos, que nos impede de vermos as nossas falhas, os nossos delitos, os nossos pecados. E o apóstolo Paulo diz, eu não me importo de ser julgado pelo tribunal dos homens, porque todos nós vamos ser julgados no tribunal de Deus. Todos os homens serão julgados no tribunal de Deus. Mas o apóstolo Paulo tinha um diferencial, que nós devemos pegar para o nosso coração, para a nossa vida como exemplo. Qual é o diferencial? Ele diz o seguinte, ele diz, eu quero dizer para vocês que eu sou o maior de todos os pecadores e o menor de todos os apóstolos, mas existe um diferencial na minha vida, e esse diferencial é de que eu trabalho
para o reino de Deus mais do que todos os outros. Então, vamos pegar o exemplo da vida do apóstolo Paulo para o nosso coração e para as nossas vidas. E que possamos fazer como o apóstolo Paulo. Ele diz: eu trabalho no reino de Deus mais do que todos os outros. Pensou se cada um de nós trabalhássemos no reino de Deus mais do que todos os outros? Mais do que todos aqueles que às vezes ficam preocupados com o nosso coração, com a nossa vida, seria uma bênção, né? E ainda se sentisse o maior dos pecadores, né? Pelo contrário, quando a gente está na presença de Deus, né, pastor? E ainda mais quando a gente vai buscando a Deus, a gente quer se sentir o religiosão, né? O santão. Não, mas Paulo, ele vai dizer que ele era o maior de todos os pecadores. E uma coisa que Paulo tinha de interessante é que ele falava que ele tinha a consciência dele limpa, né? Ele não se importava com o julgamento das pessoas e nem o julgamento dele mesmo, porque ele sabia que ele ia se apresentar diante de um reto juiz, e quem ia julgar ele segundo a verdade, com verdadeira justiça, é Deus, né? Então, isso é ter, como a gente fala, né? É ser uma pessoa bem resolvida em Deus. Eu não me preocupo. Quando eu sou uma pessoa bem resolvida em Deus, eu não me preocupo com a opinião dos outros e nem mesmo com meus próprios julgamentos. Porque o pior, pastor Almir, às vezes não é nem o julgamento dos outros. É quando nós mesmos nos julgamos, né? Ficamos nos autos condenando ali, né? Ficamos carregando aquela culpa ou ficamos nos cobrando. A gente fica se cobrando por aquilo que a gente não faz ou por aquilo que a gente ainda não se tornou. E não devemos ser assim. Não devemos ser assim, não devemos também nós próprios nos julgar, mas devemos ter a nossa consciência limpa que Deus, Jesus Cristo, é um reto juiz. Ele vai nos julgar com a sua verdadeira justiça, não uma justiça de homens, não uma justiça que a gente pode dizer que parece mais injustiça do que justiça, né? Mas uma reta justiça. Então a gente não precisa se preocupar com julgamentos alheios e nem com julgamentos de nós mesmos. A gente tem que ter a nossa consciência limpa. E Paulo, mesmo tendo a consciência limpa, mesmo ele não aceitando o julgamento dos outros e mesmo ele não se julgando, é interessante que ele vai dizer que ele não se tem por inocente. Né? Ele poderia falar: eu não estou nem aí com os outros, que eu sei da minha vida, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu faço tudo de bom. Não, Paulo não vai dizer isso. Paulo vai dizer que ele é culpado. Ele é um réu culpado diante de Deus. Ele não se sente inocente diante de Deus. E esse deve também ser o nosso pensamento, porque nós, pastor Almir, não merecíamos e não merecemos, né, podemos dizer assim, a salvação em Cristo Jesus. Não é por merecimento, mas foi pelo seu amor, foi pelo seu grande amor com que Ele nos amou, que nós fomos salvos pela graça de Deus. E temos que ter a consciência que nós somos culpados, não somos melhor do que ninguém, nós somos culpados, mas foi do agrado de Deus nos salvar e nos libertar, oferecendo a sua própria vida, oferecendo o seu único filho para morrer por nós. Então, quando eu entendo isso, eu não me preocupo com o julgamento de outras pessoas, porque eu entendo que eu sou culpado, eu não sou inocente, mas Jesus Cristo me justificou. Né? Quando eu entendo isso, eu não fico me acusando também, porque eu sei que a minha justificação, ela vem de Cristo. Então eu não fico martelando na minha mente: poxa, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nossa, fulano tem razão, olha aí, olha como que eu sou. Não, eu sou culpado, não tem inocente. Não tem inocente aqui. A palavra de Deus é clara quando ela diz que Deus olhou do céu e não encontrou nenhum justo sequer, né? Então eu não sou justo. Se hoje eu vivo na justiça,
né, de Deus é por causa dele, não é pela minha justiça. Se hoje eu sou encontrada justa diante de Deus, não é pela minha justiça, é pela justiça de Deus, porque ele se enfermou, ele se entregou por cada um de nós. Então entenda isso, tenha essa consciência, como Paulo teve, né? Entenda que você traga para si a responsabilidade que você não é inocente, não. Você também, eu e você somos também culpados e maiores culpados. Nós somos os maiores pecadores. Mas por causa do amor de Deus, né, Ele nos alcançou e nos concedeu a sua graça, a sua salvação em Cristo Jesus. Pastora Fernanda, algumas pessoas são fortes em determinadas áreas e fracas em outras áreas. Mas não existem super-homens. Exatamente. Não existe ninguém que pode dizer, eu sou perfeito. Não existe pessoas perfeitas. O que a gente precisa é tomar cuidado com as áreas fracas que nós temos nas nossas vidas. E em Deus, né, através de oração, meditação da palavra e busca de Deus, nós conseguimos com o Espírito Santo fazer a vontade de Deus. O ego do apóstolo Paulo não está inflado, está saciado, satisfeito. A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono cada experiência, conversa, preocupações, crescimento, maturidade, tanto das nossas vidas quanto da vida das outras pessoas, para exercer a sua função dentro do corpo de Cristo. Algumas pessoas ficam arruinadas por causa da crítica, outros se importam ou aprendem com todas as situações da vida. Quanto mais aprendemos o Evangelho, temos o desejo de mudar para melhor e vencer o opositor que há em mim, que há em nossas vidas. O impostor, né, pastor Almir? Dentro de nós há um impostor. Dentro de nós há um espírito manipulador. A gente se deixar, né, pastor? A gente quer manipular todo mundo, a gente quer enganar todo mundo, mas o que nos faz, né, viver uma vida transformada é quando nós abraçamos a Cristo e deixamos Ele nos transformar, nos restaurar e nos redimir. Então, o que você precisa para ter o seu ego transformado é de Cristo, né? A palavra de Deus diz, né, em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 3, vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a esperança para o mundo é Cristo nas nossas vidas, né? É Cristo transformando as nossas vidas, nós deixando Cristo transformar, nos moldar a cada dia. Então, aí sim, Ele vai ser esperança para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desacreditados, para aqueles que estão desesperançados. Mas se eu não permito que Cristo venha transformar a minha vida, eu vou usar Cristo para o meu próprio benefício, né? Eu vou fazer aquele jogo, né? Entrando na religiosidade mesmo, né? Eu vou buscar a Deus em favor de mim, não em favor do seu propósito, não para a sua glória. Eu vou buscar a Deus para a minha glória. Aí até Deus a gente busca errado, a gente começa a buscar a Deus para querer ter as coisas, né? Oh Deus, me abençoa aí, oh Deus, me dá algo aí, oh Deus, me faz isso aqui, oh Deus. E aí a gente começa a ter Deus como se fosse o nosso capacho, ou empregado, como o pastor Almir já disse aqui em outros podcasts, né? O Aladim, né? O da lâmpada mágica, né? Achamos que não, podemos fazer pedidos, mas não. O interesse real de Deus é transformar a nossa vida. E para a gente ser transformado, precisamos nos humilhar perante Ele. Terceiro, como alcançar a visão transformadora do eu?
O apóstolo Paulo usa uma metáfora para o problema da autoestima, independente de ser baixo ou alto. É que todos os dias voltamos ao tribunal de Cristo para julgar a nós mesmos. E o apóstolo Paulo diz que descobriu o segredo, que é Deus quem o julga. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. João 3:8 diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde veio e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo de Deus, que nasceram, conforme diz João 3:5, da água e do Espírito. Por que dar tanta atenção à imagem refletida no espelho? O autoesquecimento nos retira do tribunal. O julgamento acabou, o veredito foi proferido, absolvido. Talvez tudo isso seja novidade para você. Não fique se martirizando. Salmos 39, 23, 24 diz: seja como o salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O Evangelho transforma o ego, os comportamentos, os temperamentos, a personalidade, o caráter de uma determinada pessoa, porque este ego pode prejudicar sua família, seu trabalho, a unidade no corpo de Cristo, a igreja e vários segmentos da sociedade. Então, tenha um coração aberto para Deus e deixe Deus trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Mas, na realidade, quando nós nos deparamos com o Evangelho, quando o Evangelho nos confronta, aí uma guerra. Exatamente. Começa a guerra dentro de nós mesmos, né? É nós e nós mesmos e Deus. E é interessante o pastor me falar sobre a questão de Paulo do autoesquecimento. E é interessante você entender que o autoesquecimento não é que você vai andar relaxado, não vai se preocupar com a sua vida, não. Né? Não é eu pensar menos de mim, né? É eu pensar menos em mim. O livro vai dizer isso. A verdadeira é aí quando a gente se esquece, é quando a gente se entrega aos braços do Senhor. A verdadeira humildade é essa. Não é eu pensar menos a meu respeito, né? Pensar menos de mim mesmo, achar que eu não sou nada, achar que eu não sou ninguém, achar que eu não mereço nada. Não, mas é ao contrário. É eu pensar menos em mim. Eu penso menos em mim e passo a compartilhar da grandeza do Senhor com as outras pessoas. Quando eu tenho o meu ego transformado, eu não só olho para o meu problema, porque quando o nosso ego está inchado, está vazio, está inflado, né? Quando o nosso ego procura satisfação, né? A gente sempre vai querer olhar para nós mesmos. A gente não vai querer olhar para o outro. A gente só vai se enxergar. Mas quando eu passo a me entregar e me render ao Senhor Jesus Cristo, aí o meu ego ele é transformado e eu não passo mais a olhar só para a minha vida, para os meus interesses, para os meus propósitos, para os meus planos. Eu passo a viver a vida de Cristo e começo a olhar para os outros, começo a entender que a vida não parou em mim, a vida não tem nada a ver comigo. O propósito de Deus não tem nada a ver comigo, né? O propósito de Deus é para toda a humanidade, para que ela seja salva. E eu vou ser alguém que Deus vai poder usar para levar essa mensagem a essa humanidade. Então, esse é o autoesquecimento. Eu pensar menos em mim e começar a entender que os planos de Deus não é só a respeito da minha vida, mas a respeito de toda a humanidade. Entenda isso, entenda isso. Então, precisamos deixar de lado o nosso ego.
Hoje a gente está vivendo num tempo que as pessoas não mais se preocupam com os outros, não mais se interessam pelo próximo. As pessoas, elas procuram seus próprios benefícios. As pessoas, elas querem ter sucesso, elas querem ter dinheiro, elas querem ter fama, né? Isso é todo mundo, em qualquer lugar do mundo. Mas elas não preocupam mais em querer ajudar alguém, em querer suprir a necessidade de alguém. E mesmo quando elas se preocupam em ajudar, ela pensa no seu próprio reconhecimento, né? Ela não ajuda com a intenção de ver aquela vida transformada. Ela ajuda com a intenção de querer ser reconhecida, de querer receber pelo menos um agradecimento da parte da outra pessoa. E esse não deve ser o nosso dever. Se você olhar nas Sagradas Escrituras, até mesmo nos Evangelhos, quando Jesus Cristo cura muitos enfermos, você vai ver, não diz a palavra de Deus que todos os enfermos que Jesus curou o seguiu. Não diz na palavra de Deus que todos os enfermos que Jesus curou esteve com ele. Não diz. Teve muitos enfermos que Jesus curou que o abandonou, que deixou ele de lado, que não esteve com ele, que não seguiu os seus caminhos. É preciso eu entender isso. Então, se eu resolvi hoje abraçar a vida de Cristo, eu preciso entender que a minha vida não é mais importante. Ela não é o centro de tudo. O centro é Cristo, né? E eu tenho que me alinhar a Ele, a sua plena vontade. Pastora Fernanda, se eu tenho o ego transformado, se eu deixo Deus transformar o meu ego, o que me impede de contribuir com o reino de Deus? Existem 3 tipos de temperamento dentro da psicologia que impedem as pessoas de contribuírem para o reino de Deus. O primeiro, temperamento apático, pessoas que têm dificuldade de relacionarem com outras pessoas. Segundo, temperamento amorfo. São pessoas conformistas com o tipo de evangelho que estão vivendo. Não desejam mudanças bruscas nas suas vidas. São pessoas realistas, sem sonhos, sem objetivos, sem perspectivas de vida. E terceiro, temperamento obsessivo, conforme Marcos 3,17 diz, o apóstolo João e Tiago receberam o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, nervos à flor da pele, conforme Lucas 9, 51 a 56. Os samaritanos rejeitaram dar posada para Jesus e o apóstolo João e Tiago disseram, quere que oramos para que Deus mande fogo do céu e consuma os samaritanos? E Jesus disse, não, eu não sou desse espírito, eu não vim condenar as vidas, mas eu vim salvar as vidas. Tentam alcançar o inatingível, conforme aquele cântico que diz que Deus ainda vai fazer coisas que ninguém ainda viu. Então, sejamos pessoas que estejam sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, para que Deus venha fazer ainda coisas que ainda não foram feitas, e que o Espírito Santo há de revelar ainda no nosso século, através das nossas vidas. Exatamente, porque às vezes, né, a gente vai até falar um pouco disso, já fazendo aqui um merchanzinho né, sobre temperamentos na escola de ministério, né, vai ser a nova matéria da escola de ministério nos domingos, sobre o temperamento e a personalidade. E isso prejudica muito, né? Até mesmo a gente, dentro de uma vida com Deus, né? Se a gente não tem a nossa vida transformada, o nosso temperamento pode atrapalhar em tudo. Você vê que mesmo Tiago e João andando com Jesus, eles foram capazes de querer orar pelos samaritanos. E existia todo um contexto, né? Porque os judeus e os samaritanos não se davam.
E aí eles viram uma oportunidade de orar para Deus mandar fogo do céu, quando os samaritanos resolvem não receber Jesus ali, né? Então eles viram uma oportunidade de falar, não, vamos orar para Deus mandar fogo do céu e consumi-los, né? Olha só, eles tinham fé para isso, mas eles não tinham fé para andar sobre as águas, eles não tinham fé, né, eles não tinham fé, como que é, para multiplicar os pãezinhos, os peixinhos, mas para mandar fogo do céu e consumir o samaritano, eles tinham fé, para você ver aonde vai o temperamento da pessoa, né? A pessoa ela tem tanto rancor que ela não se preocupa em querer ver até o seu inimigo sendo salvo, ela quer que... Não, Deus consuma ele. E aí a gente pode até falar um pouco de Jonas também, né? Existe todo um contexto também dos ninivitas, e Jonas não queria ir para Nínive, porque, né, ele não achava Nínive merecedor da misericórdia e da graça de Deus. Ele tinha convicção de que... É interessante que ele tinha convicção de que Nínive ia se arrepender, porque ele falou, não vou para lá não, vai que ele se arrepende e Deus abençoe eles, né? Olha, ele já tinha convicção disso, né? Mas ele não queria que Deus abençoasse os ninivitas, né? Então ele não queria ir para Nínive a ponto de pregar a palavra e... os ninivitas serem alcançados, né, ser levados ao arrependimento. E quando ele foi ali, mesmo que não querendo ir, ele foi e trouxe a palavra, né, os ninivitas realmente se arrependeram, ele ficou injuriado. Então a gente não pode deixar, né, o nosso temperamento tomar conta, né, às vezes até mesmo da nossa intimidade com Deus. Porque às vezes... o nosso temperamento é tão forte que a gente quer que ele tome conta até da nossa intimidade com Deus. A gente é capaz de falar para Deus, não, Deus, mata ele. Não, Deus, aniquila ele lá. Não, Deus, não salva ele não. Olha só o entendimento da pessoa. Mas quando eu tenho a minha vida transformada em Deus, eu passo a pensar diferente, né? Eu passo a querer e desejar até mesmo a salvação daqueles que são... oponentes a mim, aqueles que não pensam igual a mim, aqueles que não vivem como eu vivo, né? Porque eu quero ver o mesmo Deus que transformou a minha vida, né? Como Paulo foi transformado, né? Eu creio que ele tem poder para transformar até mesmo o meu inimigo, que eu acho que ele é o pior de todos, né? E Paulo, a gente falou muito aqui de Paulo, que é interessante, pastor Almir. Paulo, ele foi transformado, mas Paulo era um perseguidor da igreja. Até Ananias falou, eu não vou lá não orar por esse homem aí, né? Esse homem, até Ananias questionou com Deus, né? Falou assim, não, mas esse homem aí é perseguidor da igreja, eu não vou lá não, vai que ele, né? Ele não se converteu nada, né? Mas Deus pediu para Ananias ir, e Ananias orou pela vida de Paulo, e Paulo foi restaurado, e Paulo entendia isso, né, que ele falando que ele era os piores do pecador, ele não via ninguém que não fosse digno, né, ou nem todos nós não somos dignos do amor de Deus, né? Se a gente for olhar, a gente não é digno, mas ele não viu, ele olhou com um olhar de misericórdia, e ele tinha o desejo de pregar a palavra a todos, para que todos pudessem conhecer esse Deus que pode transformar a vida de muita gente, transformar qualquer pessoa, né? Seja ela a pior como a gente possa imaginar, mas Deus pode transformar e realizar a obra na vida de qualquer um. Pastora Fernanda, a Bíblia é linda, todas as passagens bíblicas são lindas, tem vários livros bons, e o próximo agora que a gente vai conversar vai ser sobre a fabilidade dos ministros, J.C. Riley. Aí, então se prepare aí, né? Deixe o seu ego, né, ser transformado a cada dia, busque, né, busque a presença de Deus com a intenção de ser moldado por Ele. Não busque mais a presença de Deus com a intenção apenas de buscar a mão de Deus, de ser abençoado por Ele. Mas não que Deus não possa te abençoar, porque Ele pode e Ele quer,
também nos abençoar. Mas o maior interesse de Deus, o maior desejo de Deus é transformar a sua vida. Porque o que adianta Ele te abençoar, te dar tudo o que você às vezes imagina, né, tudo que você quer, e não ter um coração transformado? Isso pode te levar a perder tudo que você conquistou, até mesmo que Deus te deu. Então, essa semana, busque posso dizer assim, qual a parte do seu ego aí que está falando mais alto? Você tem um ego vazio, querendo sempre preencher de coisas e não está satisfeito? Ou você tem aquele ego inflado, que já está saturado, que não aguenta mais, que às vezes até pede para morrer, né, pastor? Deus, me leva logo que eu não aguento mais, né? Então, é hora de você se voltar para o Senhor. É hora de você buscar ao Senhor. Ou você tem um ego a ponto de julgar as pessoas, de criticar as pessoas, de achar que elas não são merecedoras, de achar que você é mais digno do amor de Deus do que elas. Qual é, né, o que está falando mais alto no seu coração? E é hora de nós buscarmos a face do Senhor para que Ele venha transformar os nossos corações, transformar as nossas vidas e nos fazer semelhante a Ele, né? Andar como o Senhor Jesus andou e produzir as obras que o Senhor Jesus realizou, né? Ele nos chamou para fazer obras a qual Ele realizou, e ainda Ele fala que a gente faria ainda obras maiores, pastor Almir. E quando as pessoas falam de obras maiores, elas só pensam em cura, milagres, sinais, prodígio, mas elas não pensam em servir. Né? Elas não pensam, eu posso servir mais do que Jesus serviu, eu posso me doar mais até por um longo tempo, porque Jesus ele ficou um curto período de tempo no seu ministério, que foram 3 anos, e se você está vivendo um longo período na igreja, né, já conhece a Cristo, mas não consegue praticar as mesmas obras, né? Então a gente precisa reavaliar a nossa vida cristã. Né? Isso não é só para você que está nos assistindo, é para nós aqui também. Nós precisamos avaliar a nossa vida cristã, porque às vezes a gente está vivendo uma vida dentro da igreja, dentro do ministério, mas a gente não está praticando as obras de Cristo, mesmo que Ele falou que a gente praticaria obras maiores, com uma extensão maior, né? Então, se você não está conseguindo servir, se você não está conseguindo servir não somente a Deus, não somente na igreja, mas servir o seu próximo, alguma coisa está errado dentro da gente, alguma coisa está errado dentro de nós, porque talvez a gente ainda está com o ego inflado, talvez o nosso eu está falando mais alto. Então eu preciso me examinar, como diz na palavra da Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então é hora de eu me examinar e ver, né, o que precisa ser transformado de mim, o que precisa ser transformado em mim, e deixa Deus transformar a sua vida, né? Deixa Deus te levar ao caminho da humildade, da simplicidade, como nós falamos no podcast anterior. E se prepare para o nosso próximo podcast aqui, que nós vamos falar sobre afabilidade dos ministros de Deus. E quando fala ministro, não quer dizer só pastor, só pessoas que estão à frente da igreja, mas é do corpo de Cristo. Você é um ministro de Deus. Você é um sacerdote do Senhor. Deus falou que nos constituiu como reis e sacerdotes. Você sabe que você é sacerdote do Senhor? Você tem o dever de chamar a presença de Deus sobre a terra. Era isso que Abraão fazia. Todo lugar que Abraão chegava, ele erguia um altar ao Senhor. E esse deve ser o nosso dever. Todo lugar a gente erguer um altar ao Senhor, um altar de adoração, de louvor ao Senhor. Não é como Abraão fazia, né, colocar pedras lá. Não, mas a gente engrandecer o nome de Deus com as nossas vidas. Então, você é ministro. Então, se prepare aí para o próximo podcast. Anota aí. Terça-feira, às 8h20, nós vamos estar falando aqui sobre a afabilidade dos ministros de Deus.
E só deixando os recados, agradecer por todos que participaram aqui, né? Teve aqui a irmã Santina, minha mãe, a Marcela, a pastora, a Regiane, meu tio Fábio lá de Recife, falou que estava no trabalho. Não é aquele que ele pediu oração aqui, mas está ali ajudando no trabalho, tirando férias de um porteiro. Mas Deus abençoe a sua vida, tio, por esse tempo, mesmo no trabalho aí, está nos assistindo, que Deus venha abençoar. Todos que também nos assistiram pelo Facebook, ou vão nos assistir depois, né, no Facebook, no YouTube, que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça que na quinta-feira nós temos a SAF, né, às 20h20, às 20 horas, quer dizer, com a pastora Sônia. Não perca, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, a live aqui com a pastora Sônia, tanto pelo canal do YouTube quanto pelo Facebook. Ah, mas eu não tenho YouTube. Se tem Facebook, vai lá, que vai estar lá também. Ah, mas eu não gosto de Facebook, eu não tenho Facebook. Então entra no YouTube. No YouTube você não precisa ter perfil. Você entra lá e assiste. Então vem assistir e vem participar com a gente. Participa aí nas quinta-feiras, às 8 horas da noite, com a pastora Sônia. E no domingo, pela manhã, às 9 horas, nós, como já falamos aqui, vamos começar um novo estudo sobre o temperamento e a personalidade. No domingo, às 9 horas da manhã, na Escola de Ministério. Se você, olha, temperamento e personalidade na vida cristã. E vida cristã não é só dentro da igreja, é a nossa vida. Então, eu tenho que ter esse entendimento, que o meu culto a Deus é toda a minha vida, não é só um período que eu venho aqui na igreja. Então, venha participar. Se você não consegue participar online, venha presencial participar aqui com a gente. Se você não consegue participar presencial, participe no online, pelo Facebook e pelo YouTube da Escola de Ministério, às 9 horas da manhã. E 18h30 nós temos o culto de celebração. Não perca o nosso culto de celebração no domingo às 18h30. Nós contamos com a presença de todos, seja presencialmente ou seja online. Que Deus venha abençoar a sua vida, tá bom? Deus te abençoe grandemente. É o chamar mais do que uma igreja, uma família. É isso aí. Deus abençoe.